Olá, meu nome é Renan e trabalho no setor de pré-impressão da Print Store. Nesse vídeo vou mostrar as etapas para fechamento de capa de livro colado com orelha. Vamos usar o formato do livro 15,5 por 22,5, 110 páginas de miolo, papel Avena 80 gramas, com duas orelhas de 7 cm cada. Para a montagem da capa usaremos o Illustrator, mas os tamanhos de sangra, segurança e cálculo de lombada servem para montagem em qualquer outro programa de criação. Para criar o arquivo da capa, precisaremos calcular o tamanho da largura, que para livros colado com orelha é calculado com a soma capa mais contracapa mais lombada mais orelha direita mais orelha esquerda mais 0,4 centímetros, ou seja, 4 milímetros. A lombada é calculada na planilha que está na descrição deste vídeo, usando as informações de papel, gramatura e número de páginas do miolo. Então a gente vai usar o exato papel do miolo, que nesse caso é o Avena, a gramatura, 80 gramas, e o número de páginas do miolo, 110 páginas. Com essas informações, então, a gente vai saber o tamanho da nossa lombada. Nesse caso aqui deu 7 milímetros. Importante ressaltar que essa planilha sempre dará um resultado em milímetros. E agora vamos fazer a soma das partes da capa para a gente saber qual o formato total da capa. Então, primeiramente vamos somar então a nossa lombada, que deu 7 milímetros, então 0,7 centímetros, mais a nossa capa, 15,5, mais 15,5 da contracapa, mais as nossas orelhas, né? 7 centímetros mais 7 centímetros. No caso de livros com orelhas, a gente vai acrescentar mais 4 milímetros, que ficarão divididos em 2 milímetros na capa e 2 milímetros na contra. Esses 4 milímetros a mais, eles servem para a gente poder fazer o vinco das orelhas, tá? Então, mais 0,4 centímetros. 461, 46,1 centímetros. Esse vai ser o tamanho da nossa capa, da largura da nossa capa. Então, após isso, vamos criar a nossa página. Ctrl N, dentro do Illustrator. A gente vai trabalhar com a escala em centímetros e vamos preencher o tamanho da largura da nossa capa, que foi o cálculo que acabamos de fazer, 46,1. A altura, que é a altura do nosso livro, nesse caso 22,5. A sangria, que é 0,5. A sangria, ela é uma sobra de imagem que teremos para fora das cruzes de corte, que serve para evitarmos então que após os processos de produção do material fique alguma parte sem impressão no material. Depois então de preencher a nossa sangria, a gente vai botar a escala de cores em CMYK e a resolução em 300 ppi. Essas duas opções aqui, elas são padrões para materiais impressos. Vamos criar a página. Aqui a gente tem a página criada. A borda vermelha aqui então é o que vai determinar a sangra. E o retângulo branco com a borda preta é o tamanho total da nossa página. Após criar então a nossa prancheta, a gente vai dentro do Illustrator aqui trazer as nossas linhas guias para marcar as posições das orelhas, da capa, da contracapa e da lombada. Então, clicando em Ctrl R, vamos ativar as réguas do programa e vamos trazer a primeira linha guia aqui e largar no ponto 0. Como as nossas orelhas terão 7 centímetros, a primeira marcação de vinco ficará na orelha da contracapa. Vamos colocar aqui então 7 centímetros e a nossa linha guia ficará marcando então aqui a nossa orelha. Depois disso, vamos copiar, Ctrl C, Ctrl F, a linha guia, e somaremos mais
15,7 centímetros para ter a posição da nossa contracapa. Lembrando que aqui, fora os 15,5 milímetros, que é o tamanho do nosso miolo, a gente vai somar esses 2 milímetros a mais para poder fazer o vinco da orelha. Então, aqui. Depois de colocar essa marcação, a gente copiará novamente a linha guia e colocaremos ela no final da nossa lombada. Então, a nossa lombada será de 7 milímetros. Então, a gente vai somar aqui mais 0,7. Agora, faremos uma nova cópia da linha guia e colocaremos ela para marcar a nossa segunda orelha, que será a orelha da capa. Então, mais 15,7. E é isso. A gente tem as marcas então aqui da orelha da capa, a lombada, a contracapa e a orelha da contracapa. O próximo passo é colocar as marcas dos vincos de abertura. Os vincos de abertura, eles ficam 1 centímetro para dentro da capa e 1 centímetro para dentro da côncavo. Para isso, a gente vai novamente copiar a nossa linha guia, Ctrl C, Ctrl F, e vai colocar uma cópia dela 1 centímetro para frente. Na contracapa, selecionaremos a linha do final da lombada, copiaremos, largaremos ela menos 1 centímetro. Agora a gente tem os vincos de abertura da capa e o vinco de abertura da contracapa. Agora colocaremos as nossas marcas de segurança. As marcas de segurança, elas servem para evitar que qualquer informação ou elemento importante do seu arquivo venha a ser cortado. Então, colocaremos também na forma de linhas guias. Elas ficarão sempre 5 milímetros para dentro do seu arquivo em cada uma das 4 bordas onde haverá o corte. Aqui eu coloquei a linha guia no ponto 0 e vou colocar ela 5 milímetros para dentro, então 0,5. Próxima linha guia aqui na base do livro e vou diminuir aqui então 0,5. Após então colocar as marcas de segurança no topo e na base da folha, a gente vai colocar as marcas de segurança nas laterais. Então aqui colocaremos na lateral e agora na outra lateral, menos 0,5. Agora que a gente tem então todas as nossas marcas de segurança e vinco, recomendo que vocês selecionem todas as guias, cliquem com o botão direito e vão na opção bloquear guias. Com as guias bloqueadas, vocês podem criar a sua capa em cima do molde, sem risco de mover alguma guia indesejadamente. Então, vou mostrar um exemplo agora de como ficaria uma capa montada em cima desse gabarito. E podemos ver então, capa montada com a sangra. Note que todos os elementos que precisam estar sangrados passam aqui do nosso corte, 5 mm para fora. E note também que nenhum elemento ultrapassa então as nossas marcas de segurança. Na nossa lombada é sempre recomendado manter o texto um pouco menor do que a lombada. 1,5 milímetros costuma ser o suficiente. Então, após criar a sua capa, você vai salvar o seu arquivo. Para salvar o seu arquivo, vá na opção Arquivo, Salvar como, renomeie da forma como julgar melhor e salve o arquivo em Illustrator. O arquivo em Illustrator ou o arquivo no programa que você estiver criando serve para caso no futuro você precisar fazer algum tipo de edição, você possa fazer sem maior dificuldade. Após salvar o arquivo em Illustrator ou no programa em que você estiver trabalhando, você vai salvar o arquivo que será enviado aqui para a Print Store. Esse arquivo será convertido em curvas, então a gente selecionará todo o arquivo clicando em Ctrl A e depois em Ctrl Shift O.
Convertendo o arquivo em curvas, as fontes não estarão mais editáveis, assim você não vai poder mais editar os textos, mas evitaremos de ter algum problema com as fontes, como elas mudarem de aparência ou até de espaçamento. Então, depois de converter o arquivo em curva, vamos salvá-lo em PDF. Na opção Salvar como novamente, mudaremos aqui o tipo para PDF. Vamos na opção Salvar e vamos configurar esse PDF. Iremos na opção aqui X1A e iremos aqui em Marcas e Sangria. Colocaremos a opção Marcas de Aparagem e colocaremos em Sangria usar as configurações de sangria do documento. Após então salvar o arquivo em PDF, que será o arquivo que será enviado aqui para a Print Store, a gente pode abrir o arquivo para ver como que ele ficou salvo em PDF. Vamos abrir aqui o arquivo, verá que ele está sangrado e com as marcas de corte no tamanho da página, como criamos lá dentro do Illustrator. Gostou do tutorial? O seu material está pronto para ser impresso? Então entre em contato com o time comercial da Print Store.